Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem chamar a atenção mesmo quando não dizem uma palavra? Elas entram num lugar e, de repente, tudo parece girar em torno delas, não por causa da roupa, da aparência ou da fama. Muitas vezes, são pessoas simples, discretas, que nem imaginam o impacto que causam. E o mais curioso, elas não estão tentando impressionar ninguém. É como se carregassem uma presença silenciosa, uma energia calma, mas tão intensa, que altera o ambiente. Carl Jung diria que esse tipo de magnetismo vem da essência e não da forma. A verdadeira atração, aquela que toca de verdade, não se impõe. Ela simplesmente é. E talvez, só talvez, você tenha isso, mas ainda não aprendeu a enxergar. Durante a vida, fomos ensinados a procurar validação na aparência. A mídia, os comerciais, os algoritmos das redes sociais, tudo reforça que o bonito tem que seguir um molde. Mas você já percebeu que as pessoas mais encantadoras que você conheceu raramente se encaixavam em um padrão? Elas não precisavam. O que atraía nelas não era o rosto, nem o corpo era o jeito de existir. A forma como olhavam, o modo como se moviam no espaço, o silêncio confortável que traziam. E tudo isso não vinha de um esforço, vinha da autenticidade, vinha da confiança tranquila de quem já fez as pazes com quem é. E isso é magnético. Carl Jung chamou isso de individuação, o processo de se tornar verdadeiramente quem se é. Sem filtros, sem imitação, sem moldes. Talvez o que você sente como insegurança seja, na verdade, um sinal de que você ainda está olhando para si com os olhos dos outros. Talvez você ainda esteja procurando beleza onde não está, porque a sua beleza não está no que você mostra, está no que você emana. Ela mora na sua energia, na sua história, no que você transmite mesmo quando está em silêncio. O mundo sente isso. As pessoas sentem isso. E o mais bonito, você não precisa se esforçar para ser percebida. Você só precisa se permitir ser vista. O que encanta de verdade não é o que grita, é o que sussurra presença. E a sua já está sendo sentida, mesmo que você ainda não saiba. Desde cedo ensinaram você que para ser admirada era preciso ser bonita. Mas não uma beleza qualquer, uma beleza com medidas exatas, traços específicos, postura impecável, controle absoluto da imagem. Uma beleza moldada para caber nas vitrines do mundo. Só que o tempo vai passando e você começa a perceber algo estranho. Tem gente que segue todos os padrões, mas não marca. E tem gente que foge de todos eles. E mesmo assim encanta. Carl Jung explicava que o que realmente nos atrai no outro não é o que está visível, mas o que está vivo. A aparência chama o olhar, mas é a essência que segura. E quando você tenta se encaixar demais, você sufoca aquilo que realmente encanta, o que é só seu. O mais curioso é que essa essência não se encontra no espelho, mas no jeito como você existe. No modo como você se emociona com uma frase, como escuta alguém com o corpo inteiro, como ri sem precisar ser engraçada. A verdadeira presença está nos gestos involuntários, na leveza dos detalhes que você nem nota mais. Só que tem um problema. A gente passa tanto tempo tentando corrigir defeitos que esquece de observar o que transborda. Esquece de notar que aquela sua pausa antes de responder, aquele seu silêncio que acolhe, aquele olhar que escapa da lógica e vai direto para a alma, tudo isso fala mais alto do que qualquer maquiagem bem feita. Jung acreditava que existe uma troca invisível entre as pessoas. O que é real em você se comunica com o que é real no outro, mesmo que nenhum dos dois perceba conscientemente. É o que ele chamava de inconsciente coletivo, a parte de nós que reconhece verdades profundas uns nos outros. Por isso, quando você se permite ser verdadeira, quando para de fingir para ser aceita, a sua presença começa a tocar onde nenhuma imagem fabricada alcança. A autenticidade tem uma vibração própria. Ela atravessa. E o que atravessa, permanece. Tem gente que chama a atenção sem levantar a voz. Não porque quer ser notada, mas porque carrega uma paz silenciosa que é rara de encontrar. É uma confiança que não precisa se exibir,
que não se alimenta de aplausos nem de aprovação. Carl Jung chamava isso de inteireza, o estado de quem fez as pazes com a própria sombra. Não é que a pessoa não tenha inseguranças ou medos. Ela tem, mas ela não precisa mais escondê-los, não precisa mais se moldar para parecer perfeita. E é exatamente isso que atrai, porque no fundo, todo mundo quer estar perto de alguém que é inteiro, que não está fingindo ser mais forte, nem se diminuindo para agradar. Alguém que se sustenta no próprio chão, mesmo que em silêncio. Essa confiança não se ensaia. Ela nasce quando você para de guerrear com quem você é, quando em vez de esconder seus pedaços quebrados, você aprende a acolhê-los, e isso muda tudo. Muda seu olhar, muda a forma como você entra nos lugares, muda a energia que você transmite, porque o corpo fala. O jeito de sentar, de andar, de estar, tudo comunica. E quando você está alinhada com a sua essência, até o silêncio vira presença. A pessoa pode não saber explicar, mas sente. Sente que tem algo ali, algo verdadeiro, algo que não precisa de maquiagem emocional. Isso não é sobre sedução. É sobre presença autêntica. É sobre o que acontece quando você finalmente para de fugir de si. E o mais bonito é que essa transformação não depende de você se tornar alguém diferente. Muito pelo contrário. Ela acontece quando você se permite ser exatamente quem já é, sem se esconder, sem se justificar. Quando você abraça sua história, até as partes que ninguém vê. Jung dizia que a sombra, tudo aquilo que reprimimos ou rejeitamos, carrega também uma parte da nossa força vital. E quando você olha para ela com coragem, você não só se liberta, como começa a irradiar algo que ninguém mais tem. Porque a sua verdade, quando vivida por inteiro, tem brilho próprio. Tem algo em você que chega antes da sua voz, antes do seu sorriso, antes até do seu olhar. É sua energia. E por mais que pareça invisível, ela é sentida. Carl Jung dizia que o inconsciente se manifesta em tudo no corpo, no tom da fala, nos pequenos gestos. E o que você sente por dentro, mesmo sem dizer uma palavra, o mundo percebe. Já reparou que tem gente que muda o clima do lugar só com a presença? Não é sobre beleza, nem sobre status. É sobre o que ela emana. Às vezes é paz. Outras vezes é força. E às vezes é simplesmente aquela sensação boa de estar perto. Isso não é sorte. Isso é alinhamento. Isso é verdade vibrando de dentro para fora. E a sua energia, como anda? Porque você pode até não se sentir atraente, pode achar que não tem nada de especial. Mas ainda assim alguém se aproxima de você, puxa um assunto bobo, te olha por mais tempo, presta atenção em detalhes que você mesma ignora. Isso acontece porque a sua energia fala e ela fala alto. Quando você está em paz consigo, quando aceita sua história, quando não tenta mais se encaixar em moldes que não fazem sentido, o seu campo muda. E isso atrai. Atrai porque é raro, porque é verdadeiro, porque é o que todo mundo, no fundo, está procurando. Não é sobre estar sempre bem, nem sobre esconder o que sente. É sobre deixar que a sua verdade esteja presente, mesmo quando ela treme, mesmo quando chora, mesmo quando silencia. Você pode estar de moletom, cabelo preso, sem maquiagem. E mesmo assim, alguém vai te olhar diferente e vai sentir. Não sabe explicar, mas sente. Isso é presença. E não tem filtro que simule, não tem técnica que finja. Ou é real, ou não acontece. A sua alma tem um campo, uma frequência. E quando ela está limpa de máscaras, ela pulsa. E essa pulsação tem poder, tem magnetismo, tem brilho próprio. Talvez você tenha passado a vida tentando se encaixar, moldando seu jeito de ser para caber nos espaços, tentando adivinhar o que esperavam de você, o que seria certo, o que soaria mais bonito, mais aceitável. Mas, e se eu te dissesse que tudo o que realmente encanta, o que inspira, o que marca, o que permanece, está justamente naquilo que você sempre tentou esconder? Carl Jung dizia que o processo de individuação é o caminho para se tornar quem você é de verdade. Não quem te ensinaram a ser, não quem esperam que você seja, mas quem você já é lá no fundo,
quando o medo e a comparação saem do caminho, e esse retorno à essência não te faz perfeita, ele te faz inteira. E uma mulher inteira é magnética, porque ela não pede permissão para existir. Ela apenas se revela. A beleza mais intensa não é a que aparece de imediato, é a que se revela aos poucos, nos detalhes, nas entrelinhas, no silêncio que acolhe. Não é a beleza das capas, dos filtros ou das frases ensaiadas. É a beleza da alma viva, presente, sentada com suas imperfeições e, mesmo assim, brilhando. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que precisava mudar para ser amada. Mas e se o amor mais verdadeiro, o que começa em você e se espalha, só possa florescer quando você se permitir voltar para casa? E essa casa não é lugar externo. É o seu corpo, sua história, sua energia, sua verdade. Você não precisa de mais um elogio para se validar. Precisa de presença. Precisa parar e se lembrar de quem é quando ninguém está olhando. E esse processo é um ato de coragem. É você dizendo: eu me aceito com tudo que sou, com as partes fortes e as partes quebradas, com as sombras e as luzes, com os dias fáceis e os dias em que só o silêncio responde. E quando você vive a partir disso, não precisa mais gritar para ser ouvida, porque sua energia já fala por você, porque sua presença já transforma, e quem tiver olhos para ver, vai ver, e quem sentir, vai ficar. Porque presença verdadeira não se força, ela se sustenta.